Oi. Então, uma questão bem delicada, tá? Mas assim, hoje em dia não existe mais a questão da culpa para o fim dos relacionamentos e essa questão de culpa não influencia mais nos direitos aos bens. O que vai definir o que tu tem de direito no teu... Então, a grosso modo, o que define o teu direito aos bens na partilha, no divórcio, vai ser o regime de casamento adotado por você, se foi comunhão total de bens, comunhão parcial de bens ou separação total de bens. Uma questão delicada, hein? Então, vai depender de alguns fatores, tá? Se esse homem ele já dependia economicamente antes dessa mulher, qual que é a situação real financeira do casal, certo? Porque é o seguinte, a obrigação a alimentos, ela depende de um trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. O que significa isso? O juiz no momento de analisar os alimentos, ele vai identificar a necessidade de quem está pedindo e a possibilidade de quem está pagando e uma proporcionalidade nesses alimentos, ou seja, até quando que eles vão ser mantidos ou não. Então, sim, seja da parte jurídica ou religiosa, é um tema complexo, tá? E polêmico. O que eu posso te dizer da parte jurídica é que ainda temos muita precariedade na tutela estatal no sentido de aceitar, entender e cuidar. Então, essa questão vai depender do que eu falei ali numa outra resposta, do trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. O que significa isso? Tu demonstrando para o juiz a tua necessidade, a possibilidade dele pagar, com certeza ele vai... Mas vale lembrar o seguinte, se é uma pessoa capaz, tu és uma mulher capaz, inteligente, tá inserida no mercado de trabalho, bem complicado de conseguir o direito aos alimentos, certo? Agora, se tu estiver fora do mercado de trabalho durante muitos anos, que tu ficou dando só suporte para que este homem trabalhasse, para ele fazer a vida financeira dele, a vida profissional dele, e vai ser muito difícil vai ser muito difícil voltar a esse mercado de trabalho, tu vai demonstrar a tua necessidade. Aí é bem possível a decretação de alimentos até que tu consiga estar reinserida no mercado de trabalho e ter uma vida digna financeiramente. As regras, vocês que vão definir. Mas assim, em princípio, é um meio para evitar a configuração de uma união estável quando ela não existe, quando realmente é um namoro, tá? Mas também pode ser um meio para fraudar uma união estável. Com certeza tu pode casar de novo e não tem mais prazos para aguardar, tá? Mesmo se o processo for litigioso, tu não precisa aguardar o fim do processo, tá? O teu advogado pode pedir a decretação do divórcio no início. Aí o teu advogado já pede no início a liminar para decretar o divórcio, certo? E tu já pode casar enquanto tu discute lá o divórcio. Claro, vai ter algumas situações aí em relação aos bens, tá? Que tem que ser analisado caso a caso. Tanto no processo judicial quanto no extrajudicial, que é o do cartório que a gente fala, tu vais precisar da presença de advogado. E isso é extremamente importante para proteger os teus direitos patrimoniais, principalmente, e lá na frente, no futuro, não criar mais problemas para ti, tá bom? Oi, hoje no país tem vários posicionamentos sobre esse tipo de questão, tá? O meu posicionamento é o seguinte, que ele não tem direito, mas isso vai depender bastante da prova que tu tem de que a casa não é tua e que a casa somente está no teu nome. O meu conselho para ti é conversar, o teu advogado conversar com o advogado dele, tá? Para entrar em um acordo, inclusive para excluir da partilha esse bem diante dessa situação, né? Porque é uma questão de ética, uma questão de moral, entende? Como é um caso complexo, né? Principalmente pelo regime de casamento de vocês, a melhor saída é uma conversa franca entre os advogados, uma conversa honesta e principalmente com ele, né? Puxando pela ética. Essa é uma pergunta muito importante, tá? No direito de família hoje em dia. Toca muito o meu coração, porque eu tenho uma filha pet, tem decisão já no STJ, com voto vencido, vencedores, assim, no sentido de quê? No sentido de reconhecer o direito de visitação e convivência com o bicho de estimação, uma vez que fique provada o vínculo afetivo, tá? E isso hoje, no direito de família, hoje está sendo tratado como família multiespécie. Por quê? Porque o animalzinho, ele faz parte da vida da gente, ele é tratado, hoje em dia, criado dentro de casa, né? E tratado realmente como um membro da família. Portanto, isso vai muito além
da proteção aos animais. Na verdade, a gente tem que entender que, mesmo que não é um ser que tem um raciocínio lógico como um ser humano, não é por isso que deixa de ter sentimentos. E, então, a partir do momento que o casal separa, esse animalzinho ele tem um sentimento. E ele vai sentir falta de um ou de outro, né? Então, não tem um porquê romper esse vínculo. Eu acho uma decisão exemplar aí, no sentido, é uma decisão maravilhosa, de evolução como seres humanos, certo? De a gente reconhecer o afeto como sendo um norte importantíssimo no direito das famílias. Então, sim, podemos, ou seja, a partir do momento que estamos reconhecendo o direito do sentimento do bichinho, a gente está reconhecendo que o amor deve prevalecer acima de tudo. E isso é importantíssimo, porque só assim a gente vai ter uma sociedade melhor. Vamos lá. Primeiramente, o Código Civil veda relação conjugal entre parentes por afinidade, tá? E sogro, sogra, nora e genro são parentes por afinidade. E também temos aí uma questão moral, né? Porque a questão moral seria, imagina, tu hoje separa do teu marido e vai manter um relacionamento amoroso com o teu sogro. Péssimo, né? Então, assim, tem essa vedação, tá? E tem essa vedação para fins patrimoniais, sucessórios, legais e tudo mais, e tem a vedação moral. Então, por isso, mesmo acabando o relacionamento, um casamento, a gente diz, não existe sogro e não existe sogra.